Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Um prazer participar com vocês aqui, desse ambiente tão gostoso. Já vi que é bem amistoso aqui, né? É, boa tarde a todos os ouvintes, todos os torcedores esmeraldinos em especial. Eu, quando cheguei, eu já tinha muita informação sobre a estrutura, principalmente física do Goiás, né? É um clube extremamente saudável, né, em vários quesitos. E eu realmente achei assim a estrutura importante, ela atende bem, mas é óbvio que tem margem para evolução, tem margem para melhorar, é uma coisa que a gente vem conversando muito também internamente, apesar de não ser uma prioridade no momento, até porque todos os esforços têm que estar voltados aí para o acesso, né, para a busca, né, de trazer o Goiás de volta para a Série A do Brasileiro. Mas o CT é um espaço muito importante, assim, muito interessante, com muitos campos, né? Principalmente os dois campos ali que estão atendendo o profissional muito bem tratados, muito bem a equipe, parte técnica também, todos os funcionários, staff. Mas a estrutura física eu achei muito bacana, muito legal. E a gente tenta aí depois, com o tempo, fazer uma modernização que eu acho que vai ser importante também pensando no futuro do Goiás em nível de Série A e disputas mais importantes. Perfeito. André? Obrigado, Nivaldo, né? Obrigado, Lucas, Fernando, Nivaldo. A coisa foi tão rápida que ontem, quando eu conversei com o Fernando, foi 2h30, eu acho. O Fernando se colocou à disposição. Alguém à disposição de vocês. Estúdio. Para mim, Lucas Andrino. Aí eu acionei a Ana Lívia Dias e o comandante Nivaldo, Lucas Andrino. E aí, em algo de 20 minutos, o Fernando já deu ok, Lucas. Obrigado de coração, né? Ter atendido nosso pedido com tanta agilidade assim. Obrigado de coração, obrigado, Fernando. E pegando o gancho do comandante Nivaldo, Lucas, em cima dessas melhorias, né? O Goiás voltando para a Série A e vai voltar para a Série A, se Deus quiser. Quais seriam as melhorias que, de repente, você quer colocar em prática, pedir para o Paciello, que é o CEO do Goiás, visando o ano que vem com relação à estrutura do Goiás? Bom, o convite é atendido de imediato, até porque eu acompanho o teu trabalho também lá, direto dentro do clube. Acho que muito respeitador sempre comigo. Acho que isso é importante, a gente criar essa relação, né, de respeito e também de atender e mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? Então, assim, eu acho que em relação às melhorias, eu penso que os departamentos, apesar de estarem muito bem atendidos hoje, existe uma modernização em questão de tecnologia, em questão de inteligência dentro do futebol, que nós precisamos acompanhar, né? E por isso eu acho que a estrutura física ela vai ter que sofrer algumas adaptações com o tempo, né? Como eu disse, não é nada primordial para o momento, mas pensando sim a longo prazo, pensando num Goiás forte em nível de sustentação dentro de uma Série A do Brasileiro, eu já entendo que existe sim uma questão de fazer algumas melhorias. A estrutura física ela é um pouco por ter sido feita há muitos anos, né? O CT já existe há alguns anos. É natural que fique alguns departamentos defasados, né? Isso é natural e normal. Todos os clubes passam por esse tipo de processo. Então eu acho que eu sou um profissional que meu raciocínio dentro de uma montagem de elenco, dentro de uma estruturação de um clube, eu deixo de contratar talvez um jogador caro para jogar esse valor, esse recurso para dentro de um departamento para otimizar, seja aparelhagens, seja um profissional capacitado para tocar o departamento. Eu sou adepto de capacitação muito forte dos funcionários, do staff. Eu acho que isso é que faz com que sustente um clube desse tamanho em nível de Série A. Então eu acho que sim, alguns departamentos nós vamos ter que passar por um processo, mas é natural, é mais para frente, é uma coisa que eu acho que nós vamos ter bastante tempo aí para discutir. Perfeito. Tim. Primeiro, boa tarde, comandante, Nivaldo, boa tarde, André, Moisés, Matheus e os nossos convidados, né? Boa tarde, Fernando Lima, grande amigo. Boa tarde, Lucas Andrino, bem-vindo aqui na Band News. A gente tá falando aí de mudanças de questão de estrutura. Quando você chegou, Lucas, você chegou num momento de turbulência. O Goiás fez uma campanha muito ruim no Campeonato Goiano, eliminado na Copa do Brasil, eliminado na Copa do Brasil, não, perdão, na Copa Verde, para o seu maior rival.
E Se o bem Goiás? que foi eliminado do Campeonato Goiano invicto, né? Invicto, mas terminou em quinto, sexto, né? Se eu não me engano, eliminando nos pênaltis pelo Goiânia. Então você chegou num momento que tinha uma cobrança muito grande. O Goiás, a gente que acompanha aqui há muitos anos, sempre foi um clube muito, muito fechado. E tinha uma mentalidade de uma forma de trabalhar que a gente viu uma mudança agora, principalmente financeiramente falando. A gente viu o Goiás, que está numa Série B hoje, contratando jogadores de Série A. Trouxe um Thiago Galhardo, trouxe um David Braz, trouxe um próprio Marcão. Essa mudança de mentalidade, ela partiu de você? Ou quando você chegou já tinha essa mentalidade, ó, a gente precisa de ter algo diferente para voltar para a Série A, e essa algo diferente entraria também na parte financeira. E qual que é a sua... você tem liberdade para trabalhar nessa área de futebol também? Você tem essa autonomia para chegar e falar, ó, eu quero trazer esse jogador, lógico, dentro de um limite financeiro. Então essas mudanças aconteceram a pedido seu? Sim. Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigado. Acho que a pergunta é bacana e um ponto importante para a gente falar. Quando o Luciano Patiello, que é o CEO do Goiás, me procurou a primeira vez em janeiro desse ano, e eu tinha um compromisso de disputa do Paulistão em São Paulo e eu naquele momento não pude vir, nós chegamos a sentar, a conversar, e ele é um cara que pensa na frente também, é um cara muito moderno em questão de pensamento sobre o futebol, um cara muito ágil, e além de tudo, uma excelente pessoa, né? E eu tinha colocado muitos pontos para ele a respeito do que eu pensava a nível de trabalho no Goiás. Acabou que naquela oportunidade eu não vim, depois pós-Paulistão eu acabei aceitando. E nós conversamos muito sobre isso, sobre autonomia. Isso é uma palavra que se falava muito aqui, né? E isso gerava uma certa preocupação. E disso eu não posso deixar de falar, porque desde que eu cheguei, eu já falei isso em outras oportunidades, que foi me dada autonomia 100% sobre o futebol. Lucas, só um detalhe, inclusive na sua coletiva onde você foi apresentado, você foi bombardeado. Eu fui até um dos que fez a pergunta sobre a autonomia, né? Você foi bombardeado na coletiva. Acho que 60 dias praticamente, eu cheguei aqui, acho que dia 1º de abril, né? Mais de 60 dias, que eu tenho autonomia 100% em relação a contratações, a planejamento sobre a janela que passou, a próxima janela. Minha conversa com a comissão técnica é uma conversa diária, porque é uma comissão que já trabalhava comigo há muitos anos, né? Então eu tenho muita liberdade com eles, da gente discutir internamente tudo que a gente pensa. E o Luciano me deu toda essa autonomia, toda essa segurança para minha vinda, né? Então eu estou muito feliz com o trabalho, estou muito contente, porque tudo aquilo que me foi prometido, tudo aquilo que me foi acordado tem sido cumprido rigorosamente. E isso facilita muito o meu dia a dia à frente do futebol do clube, né? Então, em relação à autonomia, é 100%, estou muito, muito tranquilo, muito preparado para essa próxima janela também, né? E teve um outro ponto que você perguntou, além da autonomia. Da mudança de filosofia em termos financeiros, né? Sim, verdade. Passava muito pela pretensão do Goiás. O que o Goiás pretendia numa Série B do Brasileiro, né? Um clube que disputou muito mais Série A do que Série B, né? Acho que são 43 disputas de Série A e 11 de Série B, se eu não me engano. E eu tinha certeza que a pretensão era de acesso. E existiu um movimento muito forte no futebol nos últimos 2, 3 anos, que é a vinda das SAFs, né? Dos investidores, das duas ligas que hoje disputam, né, um espaço dentro do futebol brasileiro, e o mercado ficou muito inflacionado, muito. Existe uma discrepância entre níveis salariais e mercado de 2, 3 anos para cá. E isso me preocupava. Então isso foi debatido também antes da minha vinda, a respeito das pretensões e o que teria de orçamento e planejamento. E se eu teria liberdade para moldar esse orçamento da forma como eu entendia que fosse necessário para pensar em acesso.
e graças a Deus também foi tudo ok. Eu acho que o Goiás tem um orçamento importante para a Série B, um orçamento de acesso, um orçamento para buscar acesso, e por isso que vocês têm visto aí a chegada de atletas importantes, né? Atletas que dão estofo, que dão respaldo para você pensar em acesso, né? É óbvio que dentro de um elenco como o nosso, de mais de 30 atletas, nós temos um elenco muito, muito homogêneo. Eu encontrei um elenco um pouco discrepante, assim, com questão de características de atletas, mas nós já fizemos essa primeira remodelação e está muito bacana. Eu estou muito confiante no elenco que nós temos hoje, com todos os atletas que nós temos. O Andrino, o futebol, você sabe, lógico que você vive no futebol, você é um cara que vive, inclusive, as entranhas do futebol, ele é traiçoeiro também, né? Mas o Goiás hoje é um time redondinho. Você vê o Santos, grande favorito, tem uma história que dispensa comentários, mas em 8 rodadas ele já perdeu 3 e perdeu um pouco aquele encanto. Eu acho que daqui a pouco ele retoma, é o grande favorito, assim como o Goiás, para acesso. O Goiás, ele é o time, como eu falei, ele é redondinho. Tem uma diretoria participativa, está próximo, tem um grupo homogêneo, a gente vê a vibração dos atletas. Então é um time que a gente vê que é comprometido. Ontem foi trazida a notícia pelo André da quantidade de jogadores que você está pretendendo trazer. Estou falando você que você acabou de falar que você tem autonomia, né, em relação a contratações. O que você está pensando aí para essa janela de julho? Quantos jogadores? O que você está pensando de trazer? São jogadores de fora, parece que você falou que está monitorando jogadores que estão atuando no exterior. No que diz respeito à questão de salário, se vai fugir muito do que você já tem aqui, o que você está planejando para essa próxima janela para não quebrar essa harmonia que hoje existe no Goiás? Verdade, um ponto muito importante que você tocou, Nivaldo, é a harmonia, né? Eu acho que o que nós estamos construindo dentro do Goiás, ele é crucial para pensar no resultado esportivo. Sem harmonia, sem formar uma família internamente, sem formar todo mundo pensando no mesmo objetivo, todo mundo imbuído do mesmo objetivo. A energia, eu sou um cara que sou muito ligado em energia dentro do nosso dia a dia, seja dentro do CT, nos treinamentos, seja você jogou, você sabe o que é isso, né? Então, assim, é isso que nós estamos construindo. Eu dou muito mérito também ao Márcio, a comissão técnica como um todo, tanto o staff todo que nós absorvemos, que já estava dentro do clube, mas também a comissão técnica do Márcio, que chegou, o próprio Bebeto, o próprio Márcio Grigio, o Samir e o Márcio são pessoas de uma energia muito boa, que controlam o ambiente de uma maneira muito importante, eu acho, e isso eu sou um cara que zelo muito por isso. Em relação à janela, eu entendo que a gente tem que fazer alguns movimentos, sim, dentro da janela, apesar de estar muito contente com o elenco que nós temos, mas o campeonato é muito longo, né? Você falou, exemplificou o Santos, né? Um clube que se preparou muito bem, eu acho que para a Série B, né? Tem um elenco bem robusto, né? Não vou entrar na questão da parte técnica, nem de média de idade, que isso é uma outra discussão. Cada executivo, cada clube tem a sua ideia de montagem de elenco, de planejamento, né? Mas entendo que nós temos sim que fazer 4 ou 5 movimentos importantes agora nessa janela. Dentre as situações que eu venho monitorando estão Série A do Brasileiro, a própria Série B também, e atletas brasileiros que acabaram a temporada principalmente na Europa, né, e repatriar esse atleta, porque eu entendo também que o estrangeiro ele tem um tempo de adaptação, né? E muitas vezes você faz um movimento financeiro importante na vinda de um atleta estrangeiro e ele demanda um tempo para que ele se adapte, para que ele entenda a plataforma de jogo, a língua. Tem N situações que atrapalham
e ele precisa de mais tempo. Então, a minha ideia realmente é de quem venha de fora, que seja brasileiro, que já conheça o campeonato, porque facilita muito na questão de chegar e ter um tempo de adaptação menor, né? O Campeonato Brasileiro, se você pega uma sequência aí, você vê o Santos, nós acabamos de colocar em questão aqui o clube que era até então o franco favorito, né, ao título. E ainda acho que possa ser. Mas veio de 3 resultados negativos aí, né, então já se coloca em xeque se é a principal equipe no campeonato. Então o Goiás não pode correr esse risco. O Goiás tem que trazer atletas que cheguem, estejam bem fisicamente, entendam o futebol brasileiro, e por isso eu não quero correr risco não estou descartando nenhum atleta estrangeiro, né, de outra nacionalidade, mas não é a prioridade do momento. E os movimentos que eu entendo são 4 ou 5 atletas, e que sim, tem que ser feito um investimento para que esses atletas possam chegar, mas nada fora da curva. O Goiás não faz nada que ele não possa arcar, né? Eu também zelo muito por isso, e acho que todos os antigos gestores zelaram muito por isso. E tem uma coisa para falar que eu tenho visto no meu dia a dia, é a facilidade quando você vai para o mercado. O Goiás, todos os gestores que até aqui vieram, deixaram uma marca muito forte do Goiás no mercado, que é uma marca de clube pagador, de clube honrador daquilo que se compromete. E isso tem me ajudado muito, muito, muito. Nicolas, vou dar sequência a essa colocação do comandante Nivaldo, só antes fazendo aqui um adentro, Nivaldo, Tim, internautas, ouvintes. Você assumiu o Goiás no meio de um furacão, né? O Goiás eliminado no Goianão de forma precoce, em casa para o Goiânia. O Goiás eliminado em casa para o maior rival, o Vila, na Copa Centro-Oeste. E aí você chegou, 15 dias de janela de abril, contratou reforços mais experientes e também jogadores mais jovens, que estão jogando muita bola pelo Goiás, né? E também liberou os jogadores do Goiás, e praticamente um quarto já de Série B já foi. Quase um quarto de Série B já foi, e o Goiás é o líder da Série B, né? Tem o melhor ataque e a melhor defesa. Dando sequência à colocação do Nivaldo, nessa janela de abril, de julho agora, você colocou de 4 a 5 peças. Você trabalha essas 4 a 5 peças, reforços como foram o David Braz, o Messias, o Regis, o Galhardo, jogadores mais experientes, mais rodados, como o Gava, ou de repente nesse pacote aí vai ter jogador mais jovem, como foi o Wellington Matheus, que vem jogando muita bola pelo Goiás na Série B até agora. Qual que é a sua linha de trabalho com relação à questão de idade, de experiência ou não na janela em julho? E um outro ponto, você falou que tá de olho na Série B. Ninguém mandou mensagem não, mas eu tenho certeza que o ouvinte tá colocando já. A torcida do Goiás, parte dela, tem um carinho pelo centroavante Nicolas, que está no Paysandu. Quando você fala que tá de olho também na Série B, o Nicolas está no seu radar? Bom, sobre o Nicolas, né? Vamos começar. O Nicolas é um atleta que tem uma história no clube, né? É um 9 um preenchedor de área, um cara que tem uma característica bem interessante, mas eu não conversei com ele. Não é um atleta que no momento está no radar, né? Não posso descartar porque é um belo atleta, um atleta que eu acho que com certeza, se a gente entender a necessidade realmente, né, de um 9 nessa característica, seria sim uma opção, mas no momento não é um movimento que eu venho fazendo, né? Então, isso em relação ao Nicolas. A outra, como foi mesmo? Essas 4, 5 peças, jogadores experientes como Braz, Galhardo, e até se você puder revelar posições também. Assim, na verdade eu acho que nós demos uma robustez em questão de experiência muito importante nesse primeiro movimento que foi feito, né? O próprio Braz, o próprio Messias, o próprio Regis, Galhardo, né? O Galhardo, Gava. São atletas que já disputaram a competição, né, em outras oportunidades, tirando acho que só o Galhardo, que não tinha jogado ainda a Série B, mas inúmeras disputas de Série A do brasileiro. Então, assim, eu acho que nós demos uma robustez importante em relação à experiência
e líderes para dentro do elenco. Isso era uma coisa que eu enxergava muito. Quando eu cheguei, eu não via muito protagonismo, né? E isso me preocupou, né? Apesar da gente ter um grande líder goleiro, que é o Tadeu, né? Um cara... O próprio Wellington, volante também, um baita cara. Mas acho que agora, nesse quesito, nós estamos bem atendidos. Muito bem atendidos. No quesito experiência, no quesito liderança. A busca agora são por atletas fisicamente privilegiados. A Série B, ela exige isso. Ela exige jogador que tenha força física, né? Atleta que tenha um lastro de força importante para chegar até a reta final. É um campeonato muito longo, nós temos a Copa do Brasil ainda, que se Deus quiser ainda nós vamos avançar, né? Então tem muito jogo pela frente. Então a ideia é sim, trazer dentro dessas peças 2 na frente, no ataque da equipe. 2 de beirada? Um beirada e talvez um 9, mas na verdade a prioridade seriam dois extremos, né? Mais um zagueiro, é importante. Zagueiro canhoto? É importante a gente trazer, porque a plataforma exige, né? A plataforma de jogo, quando você joga com 3 zagueiros, é uma plataforma que te exige, dentro da composição do elenco, mais, né, zagueiros, até porque tem 3 cartões. Por exemplo, para essa rodada nós não temos o Lucas Ribeiro, né? O Barril, que tomou o 3º cartão. E o Messias até agora não jogou. E o Messias não estreou, mas não jogou. O Messias estreou, acabamos tendo a infelicidade da lesão, mas já está de volta também, se Deus quiser. Mais poucos dias. A gente não quer acelerar, na verdade, a volta do Messias, porque foi uma lesão importante. Foi uma lesão mais importante do que a do Regis. Em nível, estou falando de proporção na imagem, na ressonância que foi feita. Tinha bastante líquido, então nós estamos recuperando ele com calma para que ele, quando ele volte, ele não corra o risco de relesão, né? Então, na verdade, agora o foco no mercado é isso. Atletas que força física, atletas que tenham feito uma boa temporada fora e atletas que a gente entende que com as características atendam às necessidades do Márcio e da comissão técnica. 2 atacantes, o zagueiro canhoto, faltou o 4º e o 5º. Seriam quais posições? Esse 4º e 5º eu vou deixar um pouquinho aberto, porque ainda temos ainda dias para abertura da janela, então eu acho que eu vou precisar de mais um... O time, então, antes de você... Não, pode ficar à vontade, você aqui, tranquilo. Lucas. Até você explicou isso na coletiva, mas eu tenho certeza que você falou essa relação de posições, e tem torcedor agora, Nivaldo, que está perguntando, mas meia não? Só tem o Regis. E você já explicou numa coletiva sobre a plataforma de jogo do Zanardi na questão meia, e eu queria que você novamente falasse sobre isso, que é algo interessante, Tim, Nivaldo, ouvintes, o porquê, como é que é a questão do Zanardi com relação à meia. O torcedor precisa entender realmente isso é importante. A plataforma de jogo, ela não é engessada, né? Não é que o Márcio só jogue dessa forma, não é isso. Até porque ele tem variação técnica e conhecimento para mudar um jogo durante a partida. Mas a plataforma que está enraizada dentro do processo, ela é um 3-4-3 praticamente, né? Vamos falar. E defendendo um 5-4-1. Então, com posse de bola, ela torna-se um 3-4-3. Nesse 3-4-3, na segunda linha, que nós estamos falando da segunda linha, que são os 2 alas e os 2 por dentro. Sim. Esses 2 por dentro, dificilmente é um cara com característica de 10. 10 clássico. Aquele 10, vamos usar o 10 clássico, vamos usar. Ele não preenche, esse 10 clássico, tanto é que o movimento do Regis não foi... Ele pode jogar por dentro? Pode, ele pode jogar por dentro. Mas o Regis é mais para um jogo apoiado de fora para dentro, como extremo, do que como um meia. Clássico. Então, muitas vezes eu vejo os torcedores, mas precisa trazer um meia, mas precisa trazer mais um meia. Eles precisam entender que essa plataforma do 3-4-3 joga-se com 5 e com 8. Não joga com 10. Muito difícil. Mas pode ser que tenha um 10 que se adapte. Pode ter um 10 que se adapte. Só que ele tem que entender, por característica do 10, ele não é um cara que compete tanto, geralmente, né? Por característica. No passado você falava, o 10 é o de terno e gravata. Exatamente isso. Antigo. Hoje já mudou muito. Na época do Fernando Lima, né? Justamente, né? Não queria falar isso, mas era do Fernando. Você pega um Regis, por exemplo, que
compete, o Regis é um cara que briga dentro de campo, que luta. Ele pode se adaptar ali do lado do Marcão, por exemplo? Vamos usar um exemplo. Pode, Sim. lógico que pode. Mas não é a característica da plataforma. Então, por exemplo, você pega um Juninho, você pega um Gava, aí sim. Aí tem mais facilidade para essa plataforma de jogo, né? Então, às vezes falam muito do 10 e hoje o Goiás não tem necessidade de trazer um 10. No momento que o Márcio jogar numa linha de 4 e jogar com 3 por dentro, vamos usar um exemplo, joga com o Marcão, joga com o Gava ou o Juninho e joga com um terceiro homem, aí sim, aí cabe o 10. Aí o 10 cabe. Se ele for para um 4-3-3, né? Isso, Básico, né? Isso mesmo. Se ele for para um 4-3-3, se ele for fazer esse terceiro homem de meio de campo, aí cabe o 10, né? E nós temos hoje, o Regis e temos o Ivan Torres, né? Que é um atleta que quando nós chegamos já estava aqui, né? Apesar de ser um lateral de origem, onde ele jogava aqui, foi contratado como meia. Como meia, né? Então, assim... E se porventura a gente entender que precisa do meio, podem ter certeza que nós vamos buscar no mercado. Mas hoje não é uma prioridade. Não é uma prioridade. Lucas, até a gente falando aí de chegada, possíveis chegadas de jogadores que o Goiás vai no mercado e a gente imagina que vai fazer um elenco ainda mais forte. E hoje a gente vê que o Goiás tem muitos jogadores que já passaram por uma Série A e jogadores que estão se destacando. A gente vê o Marcão brilhando aqui com a camisa do Goiás, chamando a atenção, encantando o torcedor. E você deixou bem claro, né, que nós vamos em busca de jogadores de Série B, de Série A, brasileiros fora do país. Mas você teme, e a gente sabe que quando abre a janela, abre para todos, você corre o risco de perder algum desses jogadores. Hoje, por exemplo, você tem um próprio treinador que é emergente, que vem se destacando na Série B, a primeira Série B dele, mas vem mostrando um grande trabalho. E jogadores também. O Goiás está muito bem preparado para essa situação, para não perder jogador, que a gente está falando só em chegadas, mas pode correr o risco de ter um assédio em cima dos jogadores, principalmente porque o Goiás hoje é líder da competição e a gente sabe como funciona a Série A. Quando vem a janela, buscam na Série B. Então o Goiás tem esse receio? E não é só jogadores, não. O Lucas, eu sou viciado em rede social. Eu gosto de ficar monitorando ali. Tem torcedor já preocupado com o Zanardi. Sim, o Zanardi vai ter um treinador, o Zanardi é um treinador emergente, um treinador que vem se destacando, que já estava fazendo um bom trabalho no interior de São Paulo, no Campeonato Paulista, e agora repete, né, talvez um trabalho ainda melhor num time mais estruturado, no caso do Goiás. Então você tem esse temor? Eu diria assim, que talvez a palavra não seja medo ou temor, né? A janela, para quem eu tô no futebol há muitos anos, então... Eu sei que... Mas ele também pode sair, ué. Também, ele é um profissional, também tem essa. Trabalho bem feito, né, Nivaldo? Se eu não tô equivocado, o contrato do Lucas é até o final do ano que vem com o Goiás, não é isso? E do Zanardi também, não é isso? Isso, até dezembro de 25. Você e ele. Mas isso aí, e nada, só não sei que o cara tenha, assim, palavra mesmo, queira cumprir, mas se tiver proposta, vai embora. Nivaldo, se a multa rescisória for alta, Nivaldo? Mas depende do que é alto, né? Porque a gente fala de futebol, você mesmo falou há pouco, né, Andrinho? Da questão financeira, quanto que cresceu, ele né? Ficou com a carinha assim... Ficou... É porque é normal, né? Quando você vai se destacando numa Série B... Essa função do gestor, do Lucas, ela é terrível, porque quando o Goiás perdeu lá pro Avaí, já tinha gente em rede social xingando ele aí. Futebol é coisa incrível. É ingrato. Né? Aqui na equipe, neguinho no murro aqui no ar, aqui, bravo. Tem quase infartou. É o que eu falei, na hora que eu perguntei pra ele, futebol é um negócio traiçoeiro. Ganha, é ótimo. Começa a perder, a função dele hoje é uma função ingrata. Começa a xingar, esse cara não sabe, vira uma desgrama. Então, e ele é profissional, isso aí é natural, ele está fazendo um grande trabalho, ele e o treinador estão fazendo um ótimo trabalho, mas é outro assunto, nós estamos entrando aqui em outra área. Mas outra situação, né, Nivaldo? A gente sabe quanto que no mercado hoje, André, na função de gestor de futebol, que é a sua, Lucas, e também treinadores brasileiros emergentes, não tem muitos. É um mercado que hoje, assim, ele é disputado por grandes clubes. E é natural, você está fazendo um trabalho numa Série B, de times bem feito, de times maiores, de Série A até do exterior, procurar também. Então tem essa situação aí que corre o risco todo o Goiás, né? Então, e só antes de você colocar sobre o Zanardi e os jogadores, mas aí com relação até o Lucas Andrino, o Lucas colocou já, deixou isso claramente pra gente. Eu cheguei, Lucas, não sei se você sabe ou não,
Em dezembro do ano passado, eu cheguei a dar o seu nome como contratado. Eu acho que foi o maior erro da minha carreira, porque em dezembro do ano passado, uma fonte me passou a informação que você estava contratado. E eu noticiei isso em dezembro do ano passado. Até reconheço isso, foi o maior erro da minha carreira. O maior balão que eu dei. E você colocou que já foi procurado pelo Goiás e não veio para o Goiás, por quê? Pelo projeto que ele tinha lá no São Bernardo. Ou seja, é um cara de É um palavra. cara, justamente o que eu queria chegar nesse ponto. É um cara de palavra. Então eu não vejo o Andrino deixando o Goiás esse ano. Por tudo que você já colocou. A janela, foi muito bem falado, né? A janela realmente, ela preocupa porque existe uma escassez de atletas no mercado bons. Existe. E hoje nós temos um elenco muito bom. Você pensa no Pedro Raul? Pedro Raul... Ele tá à frente do Nicolas hoje, só pra ajudar? Porque você falou há pouco do Nicolas, né? ele tá... À frente, que eu falo assim, o Goiás, se fosse pra buscar um atacante, esse 9, entre Nicolas e Pedro Raul, eu imagino que o Pedro Raul, se caber no orçamento do Goiás, tá bem à frente. Se fosse os dois, ele estaria à frente, com certeza. Agora, apesar do Nicolas também ser um grande jogador. Agora, o que acontece, né, em relação ao Pedro Raul? O Corinthians fez um movimento financeiro muito importante na vinda do atleta. Foi feita uma compra. Se eu não me engano, foram 5 milhões de dólares. Se eu não me engano, eu posso estar equivocado. Existe um salário acordado com o Corinthians muito importante. Existe uma expectativa do jogador que recém chegou ao Corinthians, apesar de também ter chegado num momento do Corinthians muito ruim, né, muito difícil, expectativa do jogador de jogar. Então, assim, não é simples esse movimento, até porque o jogador, ele graduou um nível muito alto, né, dentro do mercado. E merecedor disso, né? Tanto é que a passagem dele aqui marcou ao ponto de hoje todo mundo querer a volta dele. Ele foi o artilheiro brasileiro, ele foi Sim, artilheiro. Ele perdeu perdeu pro Cano, que é argentino, né? E em relação aos outros atletas, tenho certeza, o Goiás está muito bem defendido, né, contratualmente. O que pode acontecer é, se a negociação acontecer e tem um valor de multa, tem um valor que seja importante para o clube. O clube, para perder um atleta hoje, o Goiás hoje, o Goiás líder da competição, para ele perder um atleta hoje, tem que valer financeiramente. Se ele não vai, para ele poder ir para o mercado novamente e tentar repor essa peça à altura, né? Então, assim, mas o nosso elenco, ele tá tão fechado internamente, ele tá tão imbuído do projeto de colocar o Goiás de volta na Série A, que eu particularmente acho que para algum clube conseguir tirar uma das peças aqui, não vai ser simples, não vai ser fácil. Isso me deixa muito seguro. E se acontecer, é do mercado também. Então, Teve alguma sondagem? Nós temos que estar preparados. Não, existe muita especulação, muita pergunta, né? Proposta oficial, não? Não, proposta oficial por algum atleta nosso, não. Mas você teme, se você me permite, Nivaldo, você teme, assim, que a gente já viu no futebol, inclusive tem um jogador no Goiás hoje, que é o Edson, que teve a passagem pelo Atlético, e muitas vezes quando vem uma proposta muito acima do que ele ganha no clube que ele está, balança o jogador. A gente está no mercado, a gente está no meio, a gente sabe como que é isso. Tem essa situação também, porque daqui a pouco recebe uma proposta muito alta de um time de Série A ou de um time do exterior, dele fazer aquela pressão. Como que você lidar com isso, Lucas? Eu acho que nós temos que lidar com muito respeito com o atleta, né? O atleta, vamos agora compor melhor, porque nós falamos dos atletas, falamos do Zanardi e falamos de mim, né? Nós colocamos 3 posições, que são os atletas, a comissão técnica e o executivo de futebol. O mercado do futebol, ele é um mercado agressivo, né? Ele é um mercado de quem está emergente, é óbvio que existe a possibilidade de propostas. Cabe a cada um entender o que você tem de projeto dentro da tua vida, né? Eu, por exemplo, vou falar por mim. Eu não vim para o Goiás para ficar 3 meses, 6 meses. Eu não vim para isso. Eu vim para colocar o Goiás de volta à Série A, né? E fazer um Goiás forte para 2025. E aí depois entender o que vai acontecer, né? É óbvio que se acontecer, por exemplo, uma proposta que é surreal, eu preciso sentar no meu caso, por exemplo, eu preciso sentar com o CEO, com o Luciano, por sinal também com o Conselho de Administração na figura do presidente Haroldo, que é um cara incrível, e às vezes fazer algum ajuste, alguma coisa, mas a minha ideia nunca foi chegar aqui e usar o Goiás de trampolim para algo. Não é esse o meu intuito. Eu vim para um clube gigante,
o maior do Centro-Oeste, com certeza, do país, e um clube que tem tudo para disputar a Série A e almejar coisas maiores. Né? Uma Sul-Americana, uma classificação de Libertadores. Eu acho que o que eu enxerguei no Goiás foi isso. Ainda mais com essa modernização de ideias internas. Né? Porque eu acho que o Goiás está passando por uma transição de modificação de conceito daquilo que todos imaginam sobre o futebol do clube. Então, assim, o mercado, ele acontece. Agora, eu acho que, como eu disse, o ambiente que a gente cria, o projeto que nós estamos criando todos nós juntos, nos dá segurança. Né? O próprio Márcio. O Márcio é um cara que também teve propostas, né, de clubes importantes, de São Paulo, mas está totalmente focado 100% em buscar o nosso objetivo, que é o acesso para a Série A. Depois que ele veio para o Goiás, teve proposta já de São Paulo, Márcio? Não, o Márcio teve a proposta lá, né? Assim como eu tive quando estava lá também. Sim. E a procura de clubes grandes do Rio de Janeiro, por exemplo. É claro, é só pesquisar que todo mundo sabe. Mas o que nós enxergamos no Goiás foi um clube de uma marca muito forte, com uma solidez financeira muito importante, que o futebol hoje exige, e colocarmos esse clube de volta para a Série A e fazermos dele um clube forte novamente e de disputas grandes. É isso. Perfeito. Nós vamos continuar falando com o Lucas Andrino a seguir. Hora certa, Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé, e Golden Gate Eldorado Parque, você no centro de tudo, 1h10 em Goiânia. Carrinho no Arraiá de todo o Brasil. Vem economizar no Arraiá Atacadão. Atacadão, lugar de comprar barato. Nada melhor que ter uma amiga para te ajudar na cozinha, né? A Britânia tem uma linha completa de air fryers para te ajudar a otimizar seu tempo. Encontre a ideal para você nas lojas mais próximas ou pelo site britania.com.br. Britânia, para britanear sua vida. Você que sempre sonhou em ter uma casa de praia, vem aí, Casa Praiana. Lotes de 654 a 1.581 metros quadrados no primeiro lançamento com conceito de casa de praia privativa em Goiás. Praia privativa com mais de 9.000 metros quadrados e localização exclusiva a 30 minutos do Flamboyant. Saiba mais em modopraiano.com.br. Realização: Preserve Urbanismo. Construção: Virta Engenharia. Rainha da Borracha, há mais de 2 décadas atendendo o mercado nacional com as mais diversas aplicações. A Rainha da Borracha é distribuidor da marca Gates, a marca mais confiável do mundo em correias e mangueiras. Pensou em correias e mangueiras? Fale com a Rainha da Borracha, 3231-9000, 3231-9000. No Viveiro Goiás, o Dia dos Namorados é celebrado com o amor e a vida que as flores e plantas proporcionam. Encante o seu par com a beleza única de nossos arranjos e presentes especiais. Demonstre o seu carinho de forma natural e duradoura, presenteando com a exuberância da natureza. Visite-nos na Avenida 24 de Outubro, em Campinas, e descubra como tornar esse dia ainda mais inesquecível. A máquina parou, precisou consertar. Pedacinho entra em campo, tá resolvido, rapá. Bomba, comando, mangueira, conexão. Um pedacinho na jogada, é só ligar que tá na mão. Serviço do bom, solução em vedação. Pedacinho, pedacinho, de Goiás para o Brasil. Pedacinho, pedacinho, de Goiás para o Brasil. Componentes hidráulicos é na Vedacil. Pedacinho, pedacinho, de Goiás para o Brasil. O móvel que mais combina com sua personalidade e imprime ao seu cliente muita confiabilidade. Do simples ao requintado, a qualidade é garantida. Shopping do Escritório, móvel na sua medida. 982289000, ligue já. Shopping do Escritório, a gente entrega, é só ligar. 982289000, vire fã. @ Shopping do Escritório no Instagram. 982289000.
389000, vire fã. @Shopping do Escritório, segue a gente no Instagram. Na luta contra os terríveis ratos e todas as pragas urbanas, não deixe por menos, chame a número 1, Pasta Rosa. Seu problema é com a dona baratinha ou contra um exército de formigas, não deixe por menos, chame a número 1, Pasta Rosa. Pasta Rosa. 3091 50 50, chame a Pasta Rosa. 3091 50 50, Pasta Rosa. Na Frutos de Goiás, nossa missão é levar a fruta do pé para o seu picolé, com aquele gostinho verdadeiro da fruta. Seguimos rigorosos critérios desde a colheita, passando pela seleção da nossa indústria, até chegar em nossas sorveterias espalhadas pelo Brasil, com muito carinho, de forma natural e artesanal. Chegou a melhor hora de comprar o seu Peugeot na Navesa Aparecida. Faça o test drive e descubra por que o Peugeot é a melhor escolha. Peugeot 208 Like 2024, a partir de 74.990, com seu usado na troca. Furgão Peugeot Partner Rapid Business Pack completo, a partir de 110.990, pedido direto de fábrica. Descubra Peugeot Navesa Aparecida, Avenida Rio Verde, logo após o Buriti Shopping. Peugeot. Paz no trânsito começa por você. Todo dia, toda hora é hora de notícia atualizada. Aqui na Band News FM Goiás. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Nivaldo Carvalho, o comentarista que vai direto ao assunto. Estamos de volta com esse papo gostoso com o diretor de futebol do Goiás. Chama diretor de futebol, a moda antiga. É o Lucas Andrino, do Goiás Esporte Clube. Muito bom o papo com ele. E o Gerliezer Paulo, mais estudioso, comentarista aqui das Feras, já está conosco. E o Gerliezer vai fazer a sua pergunta ao diretor de futebol, Lucas Andrino, do Goiás. Gerliezer, boa tarde, seja bem-vindo. Junte-se a nós, menino. Boa tarde a você, Nivaldo. Boa tarde ao Tim, ao André, a toda a nossa equipe. Boa tarde ao Lucas, né? Obrigado por atender a nossa equipe, as feras do esporte. Lucas, eu vi você afirmando, né, falando a respeito de projetos, de mentalidade. E eu gostaria, se possível, que você falasse, porque eu observo no Brasil, não sei se você enxerga dessa maneira, os projetos muito líquidos, vamos dizer assim, né? Você não vê solidez, por exemplo, o clube hoje ele trabalha com jogador de base, e amanhã ele trabalha contratando jogador de fora, no outro ano ele trabalha com apostas. Eu não vejo um exemplo. Eu vou te dar um exemplo de um clube que eu acho que é um clube muito interessante na América do Sul, que é o Independente Del Valle. Para mim, o Independente Del Valle, ele tem um projeto de futebol dele. Ele trabalha na base, ele revela os jogadores, faz algumas contratações, mas é um projeto nitidamente vitorioso. Tem 2 Copas Sul-Americanas, uma final de Libertadores da América, participa da Libertadores quase todos os anos, é o maior fornecedor de jogadores para a seleção equatoriana, o clube do Equador que hoje vende os seus melhores de melhor maneira para a Europa. No Goiás hoje, você falou dessa mudança de mentalidade e tudo, existe um projeto de futebol dentro do Goiás ou ainda é aquela coisa solta? Por exemplo, no primeiro semestre o Goiás teve um comportamento no mercado, agora no segundo semestre tem um outro comportamento, existe alguma garantia para o comportamento do ano que vem? Como é que funciona isso dentro do Goiás, você que está lá dentro? Boa tarde, obrigado pela pergunta. Muito inteligente da sua parte, porque esse é um ponto que poucas pessoas reparam no futebol, né? Que é realmente um projeto, um planejamento, um DNA de clube, uma identidade dentro do mercado, né? E o que eu penso, cara, assim, a necessidade que o Goiás tinha momentânea da janela, na minha chegada, o momento do clube era um momento crítico, né? Um momento difícil, torcedor machucado, internamente todo mundo machucado também. Então, me exigiu tomadas de decisões rápidas e muita agilidade, né? Então, dificilmente num momento desse você consegue montar um planejamento a longo prazo,
Mas agora que acalmou, né, depois que passou, os resultados foram acontecendo. Eu já fiz algumas reuniões com a categoria de base, né, com a formação, que é um lugar que eu gosto muito de colocar a mão, de acompanhar de perto, porque eu acredito no clube, eu acredito no projeto a longo prazo vindo dali. Eu não consigo enxergar um Goiás toda janela tendo que ir para o mercado e contratar 10, 12, 15 atletas. Um clube desse tamanho, um clube que tem a estrutura física que tem, né, um clube que tem uma solidez financeira como a que tem, não pode ficar refém do mercado, né? Não estou dizendo que o Goiás não tenha que ir para o mercado, mas 50% do elenco do Goiás tem que vir da base. No mínimo, é o mínimo, é o que eu penso. Ele tem que vir da base. É óbvio, a longo prazo? É a longo prazo. Nós não conseguimos pensar isso para o ano que vem. Mas há 4, 5 anos nós já podemos começar a pensar, né? E, bom, se Deus quiser o Lucas Andrino estiver aqui ainda, ou não, mas é isso que nós temos que deixar para o clube. O legado que se deixa dentro do futebol, na minha opinião, é de deixar o clube saudável financeiramente e com uma equipe equilibrada. E a formação passa muito pela formação, né? Então, eu acredito que nós temos que ter uma formação forte desde a iniciação, né, com DNA, com uma cara. O Goiás, ele tem uma identidade, né? Ele tem uma identidade, uma característica de jogadores, né? Cada clube, às vezes o clube, às vezes as pessoas não conseguem identificar, mas quem está no meio consegue identificar muito bem, né? Eu, por exemplo, entendo que o Santos, por exemplo, é um clube que tem um DNA muito, muito característico, né? Apesar de viver momentos difíceis, mas ele tem um DNA de jogadores característicos, né? E eu acho que o Goiás tem que ter. Os movimentos de mercado tem que ser com muita responsabilidade, como sempre foi, e como todos que aqui me antecederam fizeram. Se foram assertivos ou não, outros 500, mas foram assertivos no quesito responsabilidade financeira, responsabilidade com o clube, com o patrimônio do clube. E eu acho que é isso. Eu acho que a longo prazo, um amigo fez a pergunta muito interessante, eu tenho criado uma metodologia não só interna, mas uma metodologia também de mercado, que é o que a gente quer implantar. Só que isso eu preciso de tempo, né? Não são 60 dias que a gente vai conseguir implantar, mas aos poucos as coisas já vêm melhorando internamente, né? A formação do Goiás, o Goiás é o maior clube do Centro-Oeste também em formação, o CT tem que otimizar todo aquele espaço, a captação precisa melhorar, a gente precisa criar um centro de captação, um centro de inteligência de captação espalhado pelo Brasil. Hoje ainda não temos, né? A captação ainda está muito, muito rasa, né? Mas são coisas que a gente vai melhorando com o tempo, são as minhas ideias que eu vou trazendo para dentro do clube, e eu acho que é a forma que eu posso somar e deixar o maior legado para o clube, são processos. É isso, a gente deixa processos dentro do futebol. Geliezer, pode fazer outra pergunta para ele. Bem, Andrino, você falou, né, dessa captação, desse mercado. Fala um pouquinho do mercado estrangeiro, né, que está tão comum no Brasil. Você trabalha também com a possibilidade de buscar, ao invés de tentar trazer o jogador já formado, que é muito comum hoje aqui no Brasil, mas você, nesse processo de captação que você cita, você já captar o jovem, que talvez seja até mais barato, mais em conta, o bom jovem uruguaio, o bom jovem paraguaio, quem sabe até os africanos, né? A Europa inteira bebe na África, eu nunca entendi por que o Brasil não bebe daquela água. Isso também faz parte desse seu processo, você alargar esses horizontes e conseguir trazer jogadores ainda para terminar de se formarem no Goiás, vindos de outras regiões? Perfeito. Esse termo que você usou, de que a Europa bebe muito na África, é fato. Hoje é impressionante o número de africanos espalhados pelo mundo. Principalmente na Europa, você vê o mercado português, que é um mercado que eu acompanho muito, tem muitos africanos, com certeza um lugar que eu quero voltar aos olhos do Goiás.
eu acabei, quando eu cheguei, eu trouxe um head scout de mercado, que na verdade o Goiás não tinha, né? O Goiás não tinha. Eu trouxe um profissional que já tinha trabalhado comigo, que é o Mariel, um cara super capacitado, e a gente vem equipando aí o departamento. Nós temos os analistas de desempenho, que é uma coisa, né? São mais voltados para a parte interna, né, do clube, mais juntos ali da comissão técnica. Agora, mercado é uma coisa que a gente precisa estar muito na frente, a gente precisa melhorar muita coisa, a gente precisa trazer mais tecnologia, mais do que a gente já vem trazendo para dentro do nosso dia a dia. Mas sim, é um mercado que a gente tem que monitorar, os atletas que estão ali no momento de transição, né, nos clubes uruguaios, nos clubes argentinos, nos clubes chilenos. A América do Sul é muito rica, né? O Brasil é muito rico. Então a captação do Goiás é um lugar que eu quero melhorar muito, é um lugar que eu quero pôr muito a mão, porque os frutos do clube a longo prazo com certeza partem dali e depois de um trabalho interno. Mas a captação hoje ela é crucial e o amigo falou muito bem. Temos que voltar os olhos para a África, com certeza, porque de lá tem muito jogador forte, muito jogador tecnicamente apurado e de muita força física, muito avantajado, que isso o futebol hoje, eu falo sempre, a supremacia da técnica acabou faz tempo. É isso, a gente precisa prestar atenção. André Rodrigues, coube você a última pergunta para o Lucas Andrino. Ô, Nivaldo, obrigado. Um abração aqui ao Carlão do Sintonia Esmeraldina. E um abraço pro Carlão, Lucas. São perguntas dos internautas, e aí eu notei algumas aqui. Eu queria que fosse um bate-pronto contigo, que são várias, mas é coisa simples, rapidinho. Renovações de contrato. Você me disse no passado, numa coletiva, que você, além de pensar na janela em julho, estava pensando também em quem está em casa. Dieguinho, alguma novidade? O Juninho, alguma novidade? O Marcão, alguma novidade? Prioridades. Tem negociacionamento com os três? Sim. Marcão, Juninho e o Dieguinho. Sim. Fora eles, alguém mais que contrato vence no final do ano? Negociacionamento? Os três são prioridades. Os três. Tá. Outra pergunta sobre o Galhardo. Recentemente na coletiva ele revelou o Goiás ficando na Série A já tem uma cláusula de obrigatoriedade que o Goiás tem que pagar algo e aí ele ficará no Goiás para o ano que vem na Série A. Como é que é isso na prática? É um desejo do atleta. Trazer o Galhardo não era simples. Existia uma venda de um projeto para ele. Certo. E o projeto passa por isso. Passa pelo acesso, passa pela vinda dele do Fortaleza pro Goiás em definitivo. E isso tudo nós vamos compondo. Existe contratualmente muitas cláusulas que foram discutidas, tanto é que foi a negociação mais difícil, mais complexa. Então, assim, o desejo do Thiago é ficar na Série A, é entregar tudo aquilo que ele veio imaginando. E o Thiago é um puta cara, trabalhador, um cara líder nato, então acho que nós vamos construir isso tudo juntos. Você falou sobre o processo de renovações de contrato e o garoto Alejandro, que tem contrato longo com o Goiás. De alguma forma também você já está antenado ao Alejandro, de repente fazer um reajuste para ele, aumentar o valor da multa rescisória, aumentar o tempo do contrato do Alejandro? Alejandro é um jogador que a gente precisa, antes de tudo isso, de salário, de renovação, nós precisamos terminar de lapidá-lo. Ele ainda precisa de muita lapidação, é uma pedra preciosa que ainda precisa de muita lapidação. Hoje os esforços estão todos voltados só para isso, nesse momento. Pode te liberar da minha parte, Nivaldo, Tim, e obrigado, Lucas, de coração, tá? Você aqui na Band News, Fernando, obrigado mais uma vez. A Copa do Brasil, fase oitavas de final, se tudo ocorrer normalmente, a data de ida vai ser 31 de julho. E até lá já chegaram os reforços, eu acredito, né? Da janela de julho para o Goiás. Você vê o Goiás indo até onde na Copa do Brasil? Qual seria a sua meta com relação à Copa do Brasil? Muitos podem achar que talvez a minha resposta seja muito pretensiosa, mas quem está no Goiás tem que pensar em ser campeão. Não pode pensar em diferente. Eu acho que a mentalidade, o que a gente vem passando dia a dia é isso. Nós temos que ir fase a fase na Copa do Brasil, jogo a jogo dentro do Campeonato Brasileiro, mas o torcedor esmeraldino, o clube Goiás, a instituição, ela é muito grande para pensar raso. Então nós temos que sim pensar jogo a jogo, mas com o ideal de título. E o Goiás tem tudo para chegar muito longe na Copa do Brasil, tem elenco para isso, tem trabalho para isso, tem processos para isso, e nós vamos buscar. Perfeito.
Executivo de futebol do Goiás, Lucas Andrino, muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Você é uma pessoa muito simpática, nós gostamos muito de falar com você. Foi difícil convencer essa praga que está aí ao seu lado, Fernando Lima, mas valeu a pena. Você é uma pessoa sensacional, muito sucesso, e a gente vai torcer muito para que você fique muitos anos aqui no Goiás, porque você vai agregar muito, não só ao Goiás, mas ao futebol goiano. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, Nivaldo. Contem comigo, estou sempre aberto a gente bater papo aí. Eu peço desculpas talvez eu tinha que ter vindo antes, mas o Fernando também conhece um pouquinho da minha correria. Muito obrigado pelo convite, vocês também muito atenciosos, parabéns pelo programa, um programa muito bacana, e fiquem com Deus e bom trabalho. Fernandinho, obrigado, querido. Meu querido, um abraço. Então nós conversamos com o executivo de futebol do Goiás, o Lucas Andrino, e agora vem o Paulo Massad com o nosso grupo de comentaristas, o Gerliezer Paulo, o Danilo Dias já está por aqui, o Tim já está por aqui, vai continuar, e a seguir eles vão efetivamente entrar no debate das feras. Hora certa, Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé, e Golden Gate Eldorado Parque, você no centro de tudo, meio-dia e 30, aliás, meio-dia não, né, rapaz, 1h30 em Goiânia. Muitos falam de banco digital, mas fomos nós que popularizamos o crédito, com o Carnê, que deu oportunidade de compra para quem nem tinha conta. Muito se fala sobre a experiência do cliente, mas o melhor atendimento sempre fez parte do